Oi, pessoal, tudo em ordem? Bom, vamos continuar então aqui trabalhando com o exemplo que usa as divs, né? Nós vimos a formatação de largura, altura e background das divs e agora a gente vai trabalhar com a margem, tá certo? Bom, olha só, o navegador, ele já tem uma margenzinha padrão aqui, olha. E como vocês podem perceber, as divs aqui na margem esquerda, olha, ela não ficou colada e nem aqui no lado superior, logo após aqui a barra de endereços, né, ó, também tem uma margenzinha, então essa div não colou ali em cima, não é mesmo? Bom, a gente pode mudar essas margens. E aí nós temos dois conceitos aqui para essa questão da margem. Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Nós temos dois parâmetros, o parâmetro margem e o parâmetro padding. O parâmetro margem é a margem externa nas nossas divs. Então nós podemos definir um valor para margem top, bottom, left, right. Ou se eu usar só margem e um determinado valor, esse valor que eu colocar valerá para os quatro lados. O padding é a margem interna para o texto não ficar colado nas margens. Então, eu posso definir no topo quanto eu quero de margem interna, do lado de baixo, à esquerda e à direita. Se eu colocar um mesmo valor, só o parâmetro padding valerá para os quatro lados, tá certo? Então, vamos entender como que é isso. Aqui, no nosso exemplo, eu quero zerar a margem, tá vendo? Olha, para que cole ali o meu texto, tá? Só que o que eu vou fazer? Eu posso zerar isso no próprio body, né? Eu posso zerar isso, tá bom? Ou eu posso zerar aqui no próprio margem top da minha neve, né? Então, eu posso vir aqui e colocar assim, olha, margem top 0. Eu posso pôr 0px, tá? Então, o topo ali em cima aqui, olha, eu quero zerar, mas vocês devem ter percebido que não surtiu efeito, por quê? Surtiria efeito se eu tivesse uma div antes dela. Mas antes aqui eu já tenho uma margem que é padrão do navegador aqui, né? Então, isso aqui nesse momento ele não surte muito efeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, olha, que o meu body, que já começa com aquela margem padrão, eu não quero, né, que tenha essa margem padrão. Eu quero zerar. Então, eu vou zerar aqui, olha, margem 0, valendo para os quatro lados, esquerda, direita, tá? Vale aqui, aqui, aqui e embaixo. Ah lá, com isso eu colei, tá vendo, ó? Ficou coladinho. Aqui também acabou colando, tá vendo, ó? Essas aqui. Mas isso a gente arruma daí para cada uma das divs, porque o menu, nesse caso, eu quero colado, tá? E como eu coloquei que ele ocupa 100% da tela, ele vai se ajustar de acordo com o tamanho da tela, mas ele tá coladinho em cima, à esquerda, à direita. E embaixo ele não colou na div azul aqui, porque eu havia colocado BR, olha, mas se eu tirar esse BR, como eu zerei a margem dele nos quatro lados, opa, deixa eu botar lá, ele vai colar, tá vendo? É claro, se eu quiser assim, ótimo. Se eu não quiser assim, eu precisarei colocar uma margem aqui, tá? Vou deixar até colado assim por enquanto. Bom, e a questão da margem interna, né? Na margem interna, eu vou pegar aqui, olha. Vocês percebem que tá bem colado ali o cotil à esquerda e no topo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, olha. É no menu, tá vendo? É aqui que eu estou falando. Então, aqui na nav, aqui, ó, navbar, eu vou colocar assim, olha. Padding, porque a margem interna é padding. Então, eu posso colocar assim, ó. Padding left, do lado esquerdo. Eu quero que tenha uma margem de uns 10 pixels. Poderia ser em percentual também, tá? Ó. Então, ele já deu um espaço. Ao invés disso, eu poderia também colocar aqui
um text, align, center, se eu quiser esse menu centralizado. Olha lá, ficou aqui. Mas, tudo bem, está centralizado, mas em cima está colado. Então, eu posso colocar aqui, olha, um padding top, tá? Que é a margem interna no topo. Eu vou colocar uns 5 pixels para ver se vai ficar suficiente. Olha lá, descer, acho que pode ficar uns 10 pixels, né? Olha, uns 10 pixels vai ficar mais adequado, tá vendo? Vocês percebem que a div, ela ficou mais larga. Olha só, prestem atenção. Eu tinha definido essa div com 30 pixels de altura, que é isso aqui. Só que como eu coloquei um padding de 10 pixels, que é a margem, esses 10 pixels foram acrescentados aqui, tá? Então, eu poderia, de repente, vamos colocar aqui, ó, vamos fazendo testes. Diminuir para 20, ó, vendo? E diminuir aqui, então, para 5. Isso se eu quiser que seja mesmo mais estreito, tá bom? Ah, eu quero colocar mais 5 na parte de baixo. Eu colocaria aqui um padding bottom, por exemplo, de 5. Ficaria assim. Então, você vai fazendo aí o ajuste para deixar o menu, a div, da forma que você gosta, da forma que seu cliente quer, do layout que você deseja, tá? Então, o padding é essa margem interna, tá certo? Bom, aqui nós temos o Cotil e a Unicamp, que como eu havia comentado com vocês, eu tinha colocado os BRs aí para separar, e agora eu vou tirar esses BRs, consequentemente vai ficar tudo colado aqui, certo? Então, estou com as divs coladas, grudadas aí. E aí, vamos trabalhar o padding, né? Olha, aqui em Cotil, aqui em Unicamp, só para a gente entender melhor o padding. Então, eu vou colocar aqui, ó, à esquerda, um padding, margem interna. Eu vou colocar aqui uns 30 pixels. Então, aquilo que eu te falei, né, pessoal? Vai empurrar, só que vai acrescentar 30 pixels aqui, tá vendo, ó? Ele empurrou o conteúdo, mas acrescentou também no tamanho da div. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, né? Calcular bem essas coisas para não estragar um layout que você, por um acaso, esteja pretendendo visualizar, né? Esses paddings também podem ser feitos em percentual, tá? Bom, vamos fazer aqui o padding top, né? Eu não quero que fique colado aqui. Então, eu vou colocar também uns 30 pixels, que vai acontecer a mesma coisa, vai esticar aqui a minha div, tá? Então, olha só, tá? Então, vocês só tem que prestar atenção nessas coisas relacionadas ao tamanho, lembrando que isso é acrescentado aqui na minha div, tá? Bom, e se eu fizesse em percentual? Então, padding left, por exemplo, eu vou colocar 5%, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Vocês vão perceber que ele fez 5% dessa largura aqui, e aí conforme diminui, ó, diminui também percentualmente aquela margem, porque é de acordo com o tamanho aqui da div, tá? Então, ela vai junto, tá? Então, esse é o efeito, tá bom? Seja no top, ou seja no left, no right, em qualquer um deles aí, tá? Agora, olha nesse caso aqui, como não é em percentual, ó, fica os mesmos 30 pixels de margem, independente da largura que está a div, tá? Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente está construindo o nosso layout, tá bom? Aqui em Unicamp eu vou fazer a mesma coisa, olha. Eu vou copiar esses dois parâmetros aqui, tá? Então, eu vou colocar um padding left, eu vou pôr de 60 e 60 aqui também. Bom, ó. Como que isso vai ficar, ó.
Tá vendo? Ele aumentou o tamanho da div. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção, tá? Ah, e minha div, então, aqui, ela tá com 50% da tela mais 60 pixels da margem, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Ou vou colocar aqui 5%, ou vou pôr mais, nesse caso aqui eu vou colocar 20%, e aqui também 20%, né? Então, nós temos aí esse percentual também acrescentado no tamanho da div. Então, eu poderia dizer, então, aqui, ó, 30 pixels mais 30% mais 20% da margem na largura. Aí, ele corresponde ao tamanho que eu queria, tá? Então, quando a gente calcula a margem, a gente tem que entender isso, que ela vai fazer parte do tamanho da div, tá certo, pessoal? Então, tomem cuidado com esses pequenos detalhes aí, tá certo? Vou deixar a altura em pixels, então o padding top eu também vou deixar em pixels. Ah, então, tomem cuidado com esses pequenos detalhes aí que fazem a diferença na hora de criar o layout para que ele não fique bagunçado porque foi acrescentando margem e tudo mais, tá certo? Tá, e se eu não quiser que isso aqui fique colado, né? Uma div colada na outra desse jeito. E por enquanto tá uma embaixo da outra aqui, a gente vai aprender daqui a pouco colocar uma ao lado da outra, por isso que eu não mexi em tamanhos, nada, tá certo? Bom, eu posso colocar aqui, olha. Eu posso vir aqui agora usar a margem, né, ó. Bom, é a div cotil, eu posso tanto colocar aqui uma margem, que a margem é a margem externa, uma margem top de 10 pixels. O que é a margem top? É o topo aqui externo, ele vai dar 10 pixels, ó, tá? Ou eu poderia fazer nessa aqui, olha, ao invés de colocar aqui, vai colar de novo, né, ó. Eu poderia fazer o margem bottom, que é a de baixo, dessa daqui, ó, da barra de navegação. Poderia colocar aqui, margem bottom, 10 pixels. Então, ele vai aqui embaixo, dá 10 pixels aqui pra gente, tá certo? Tá? Eu vou deixar uns 5 pixels, tá? Aí, eu vou fazer, então, a mesma coisa, eu vou fazer aqui, ó, pôr no cotil, um margem bottom, para ele afastar essas duas aqui, ó. Tá? Então, ficou assim, afastadinho, tá? Ah, o menu eu quero colado, mas essas divs não, eu quero que elas fiquem, desencostem aqui da margem. Então, eu posso pôr uma margem left aqui para isso não encostar, né? Então, vou voltar aqui no código, ó, e vou colocar para as duas divs essa margem left, tá? Ou como é algo que vai valer para as duas, eu vou colocar aqui, ó. Por enquanto, vale para as duas, né? Ó, div, margem left, 5 pixels. Assim, eu não preciso repetir aqui e nem aqui, ó. Então, vou colocar lá. Tenho esse espacinho aqui, valendo para as duas. Tá certo, pessoal? Então, com padding e com margem, dá pra gente fazer uma série de coisas interessantes, né? Dá pra gente trabalhar e organizar um layout interessante, e na sequência a gente vai fazer mais coisas aí com esses layouts, ok? Então, até mais!